Olá, Devis, tudo bom com vocês? Esse vídeo aqui é um recorte da aula da Masterclass. E se você quiser entrar numa da Masterclass, a gente vai ter uma turma domingo, ou seja, a primeira vez que a gente vai dar aula de domingo ali, para ajudar a galera que não pode participar de sábado nem terça à noite. Então, ó, entra lá, você vai gostar demais, tá bom? O link tá aqui embaixo, cupom de desconto também. Se você gostar, já acessa, tá bom? Então, fica aí com a aula do... Vocês vão ver. Tá, hoje eu quero mostrar de novo, quero que a gente volte de novo àquela ideia e entender um pouco melhor a ideia de fatores. Sempre a gente vai bater o pé nisso aí, porque é uma das questões de animações aí mais bacana, né, que você precisa utilizar. Com a vinda aí do 3D, né, no Flutter ali, né? Acho que aprender sobre isso aqui vai ser muito bom para vocês também, viu? Então, vamos continuar essa parte. É, Vocês viram que a gente nem entrou nas APIs ainda de animação, né? Ele tá nos vídeos lá simples, porque é simples pra caramba. Aprender essas coisas que a gente está falando na última aula e nessa aula agora vai fazer com que você desenvolva criatividade para criar suas animações, tá? Aqui a gente vai colocar alguns nomes aqui. E vou colocar os itens aqui. Vou colocar um pouco mais de itens aqui, vamos botar até o 20 aqui. Até o 20. Ou eu posso fazer só isso aqui, né? Se for o caso, não precisa disso tudo aqui também, né? Para aqueles que não sabem, dentro de uma lista, se você quiser, você pode também colocar um laço nele aqui, tá bom? Para você fazer algo aqui dessa forma. Botar 60 aqui, e aí ele vai criar esse cara 60 vezes, né? Vou concatenar aqui, Legal, isso eu não e, sabia não. Eu ia e ele falar para vai, você usar um list generate. ele Não vai sei criar se um. serviria. Você viria também. Ele vai criar 60 vezes aqui. Vamos pensar no scroll aqui desse lado aqui. Esse scroll, ele tem um começo e ele tem um fim. Isso aqui é para aqueles que já ouviram falar de sliver, que é um negócio que está muito na modinha de utilizar. Preste atenção nessa aula, que é um começo também para se falar de sliver, tá bom? Então, olha só. Nessa parte aqui, nós temos na nossa lista um começo e um fim. Como é que a gente sabe o começo e o fim desse cara? Existe um cara chamado Scroll Controller. Você pode pegar todos esses dados, até mesmo as posições, para que você possa trabalhar, saber esses dados, saber onde está e tal, e até mandar para determinado lugar da lista. Vou pegar aqui para vocês verem aqui no init state e escutar esse Scroll Controller aqui. Então, como ele é um listenable, sai fora. Como ele é um listenable, né? Eu só colocar o add listen dessa forma. Como a gente está em aula, vamos fazer da maneira certa. Então, eu vou criar uma função aqui, scroll listener, e aí eu atribuo essa função aqui, a referência dela, apenas para mim poder no dispose remover ela aqui também. Normalmente assim que a gente faz para ter um controle melhor. E aqui no scroll listen, toda vez que alguma coisa acontecer no scroll, nosso scroll vai mostrar para gente. Então eu vou pegar aqui, pegar o valor do offset aqui, o máximo, né, o offset, que é o valor que ele vai estar de offset. O offset é basicamente os pixels de onde que o scroll vai estar. Então, se eu começar a descer aqui agora, ó, ele vai começar, ó, 100, 200, 300, é que eu tô descendo com o mouse aqui, né, com o botão do mouse, por isso que ele está vindo redondinho ali, né? E a gente vê que o final dele do offset é 2.255. Se a gente quiser ver o começo e o final aqui, vamos só botar aqui begin, que vai ser esse carinha aqui, e o final vai ser esse, deixa eu diminuir um pouco aqui, vai ser esse controle position max scroll extend, que é basicamente qual vai ser o máximo de offset que ele vai se estender, né? Utilizando, utilizando esse camarada aqui. Então eu vou só botar aqui um max para a gente ver. Então, dessa feita, a gente tem duas informações importantes aqui do scroll. Primeiro, a gente tem o valor onde está e o máximo de valor que existe. Matematicamente falando também, esse código vai ficar muito para lateral aqui. Deixa eu botar aqui
Deixa eu botar em variável aqui para ficar melhor. Max, aqui. Vou botar Begin aqui também. Vou botar End, vai. End, pra gente ver o final. End, dessa forma aqui. Então esse cara aqui eu vou botar aqui no End e o Begin aqui no começo. Beleza. Então a gente já tem duas informações importantes na lista. Para a gente fazer qualquer tipo de animação dentro dessa parte dessa lista aqui, nós precisamos de mais um cara, muito importante, que é, para a gente fazer uma animação, a gente precisa do começo, do final e do quê? Mais. Começo, meio e fim. Começo, não meio. Não. Na animação a gente É, precisa de mais uma coisa. interpolação. Ah, a interpolou aquele nome estranho lá. Isso. É, interpolação. Ah, tá. Interpolação é o quê? Ah, o final pelo começo, depois multiplica pela interpolação, depois. Calma, isso aí é o cálculo que pega o valor da interpolação. Isso aí a gente já sabe. A interpolação é o conceito de você adicionar valores entre o início e o fim. Seria isso? Caralho, você leu, né, mano? Não, eu Deu. não Não é li não. possível. Ô, boa, boa, mano. Então, Eu se eu lembro quiser da aula. pegar. É, tá vendo? Se eu quiser pegar o meu 0 a 1, basta com que eu divida o começo pelo final. Por quê? Aí eu vou. É a situação clássica de porcentagem, né? Inclusive, para virar o cálculo de porcentagem aqui, bastaria com que eu multiplicasse por 100. E eu teria certinho a porcentagem aqui, correto? Então, aqui vou botar como i a interpolação, né? Então, ó, scroll, para fazer qualquer animação com scroll, só para você entender o seguinte, é uma das coisas mais simples que tem na programação e uma das coisas que o pessoal acha que é mais complicada. Por que que é mais simples? Porque literalmente nessa animação de scroll, nós já temos tudo o que nós precisamos dela para trabalhar. Nós temos o begin, nós temos o end e nós temos o interpolation aqui. Então, se a gente for, se nós formos aqui rodar, ó, você vai ver ó, que a gente tem em 100 para chegar em 2.255 e nós estamos aqui em 0,04. E aí a gente vai crescendo, crescendo até chegar no final de 1. Massa, né? Temos aqui então um, um bagulho de interpolação de 0 a 1 que nós podemos utilizar em literalmente qualquer coisa, né? E eu posso até usar, eu posso até fazer com que esse valor aqui, ele seja uma variável aqui fora. E aí, se atribua, toda vez que tiver o scroll list, se atribua aqui, baseado nesse começo e fim, em cima dessa interpolação. Isso faz com que a gente consiga utilizar esse cara aqui dentro, né? Aqui dentro, e adicionar qualquer coisa dentro dele. Por exemplo, eu vou botar toda essa list view dentro de uma stack. Cadê? Não tem stack, né? Vou ter que botar uma column e fazer stack. Vocês lembram que a stack, o que que fica por cima? O que vem primeiro ou o que vem no final? E vem primeiro. Tem Peraí. certeza? Não, é o que vem no final, é verdade. É o final. Tá. Sei lá. Sempre quando eu vou fazer isso daí, eu testo o normal e o inverso, tá ligado? Pra ver se eu tô certo. É bom olhar, olha ali, ó. A gente tem aqui, ó, o dado de interpolação para a gente testar. Obviamente que para aparecer na tela, à medida que esse interpolation ele for modificando, eu vou dar um set state aqui, poderia ser feito de várias formas aí que vocês achassem melhor e tudo mais. Aí eu vou tirar esse print porque agora a gente vai ver na tela. Então agora, é, ao fazer, ó, a modificação a gente vê, ó, o valor subindo ali, descendo de 0 a 1 e tudo mais, né? Show de bola isso aqui. A gente já tem algo aqui na tela que se mostra bastante promissor para fazer animação. Se a gente tem 0 a 1 agora, significa que a gente tem interpolação para fazer qualquer coisa, né? Inclusive, se eu chegar aqui e usar aquela parada do call lerp, lembra que eu falei vocês lembram que é lerp, né? Lerp é aquele cálculo que a gente fez na aula passada. Você lembra que call cor também é um número, né? É um hexadecimal. Então, olha, se eu fizer um lerp de red para blue
e colocar o interpolation baseado no que vai acontecer no meu scroll. Olha só que loucura, alterando a cor. Muito Caramba, você zica, é um meu. bruxo, velho. Você é um Doido, bruxo. né? E agora, se eu descobrir que é interpolação, vamos supor, tem um widget aqui chamado opacity, né? Opacity e tudo mais aqui. Esse opacity, ele recebe uma opacidade que ele vai de 0 a 1. Quando ele for 0, ele vai estar invisível. E quando for 1, ele vai estar visível, né? Então a gente quer vamos botar o interpolation, por exemplo, aqui. Ele começa no 0. E à medida que a gente vai descendo, ele vai aparecendo Olha o também. sliver aí. E subindo e tudo mais. Exatamente. Agora você está entendendo por que que o sleeve é daquele jeito, né? Aham. Pô, que Ah, mas eu zica, quero o velho. contrário e tudo mais. Lembra que a gente fez o cálculo de interpolação, que é lerp double? Eu quero fazer o contrário aqui só na zoeirinha. Então eu quero que a minha opacidade, na verdade, ela comece em 1 e ela vai para 0. E mesmo que a minha interpolação ela vai de 0 para 1, meio que isso aqui vai ficar ao contrário, fazendo com que agora esse meu carinha aqui, à medida que eu vou descendo, ele vai desaparecendo. E à medida que ele vai subindo, ele vai aparecendo. E trocando a cor ao mesmo tempo. Vocês estão percebendo que ele está aparecendo e a cor está trocando aqui também? Sim, sim, E sim. aí, Tá sei lá, de aparecendo. repente, isso também para mim, além de aparecer, eu quero usar um cara que chama Transport Translate, que ele recebe um offset. O que que é o offset? O offset ele recebe um x e y. O x é quando você vai movimentar da esquerda para a direita. O y é quando vai de cima para baixo. À medida que vai ficando positivo, ele vai descendo mais. Significa que ele vai começar, eu vou botar aqui para ele vai começar em menos 100, lá em cima, e ele vai terminar em 0, fazendo com que, à medida que ele vai descendo, ó, o meu carinha vai descendo ele também, ó, e vai sumindo. Só que eu vou sumir com esse opacity aqui, para para ele parecer melhor. E à medida que eu vou subindo, ó, ele vai desaparecendo. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Literalmente a gente consegue fazer tudo o que a gente quiser, porque a gente aprendeu sobre a questão de interpolação. Então aqui, ó, viu que ele apareceu um uso clássico, né? Um uso clássico disso aqui. É, E tem mais coisa, tá, pessoal? Isso aqui não é tudo não, tá? É, Vamos colocar esse meu carinha aqui redondinho. Né? Para ele ficar redondo, eu tenho que fazer. Tem um jeito bem fácil de fazer, que eu vejo pouca gente fazendo. Eu vejo que a pessoa coloca o border radius, né, da radius ali certinho nas coisas, mas tem uma maneira bem fácil da gente fazer isso aqui. Deixa eu só botar esse carinha aqui para baixo e essa minha altura aqui também eu vou colocar o widget aqui o if dessa forma, que é mudando o shape. Né? Se você botar aqui shape, ó, box shape a cycle, ele também vai ficar redondinho, ó. Dessa forma aqui, sem precisar ficar fazendo aquele monte de código ali do border radius, tá ligado? Então, ó, temos uma bolinha aqui. Vou botar essa bolinha aqui em 70. E aí, dentro dessa bolinha, em vez de a gente colocar esse cara, nós vamos colocar aqui um ícone, né? Aquele ícone para cima, que é para fazer voltar pro início, né? Pô, mas agora eu tô tentando lembrar. Ah, acho que é isso aqui mesmo. O Copilot ajudou. Ó, só alterar a cor aqui para colors.white. Pronto, aqui é pra cima, ó. Dorinha, né? E agora, como eu tô dentro do meu stack, basta eu usar o positioning ou alignment, né? O que vocês acharem melhor. E aí eu vou posicionar ele na esquerda, na direita na realidade, né? Mais 20 ali. E embaixo também, para ele ficar ali mais 20 aqui um pouquinho, ó. E aí ele vira um botão que quando eu apertar, ele vai subindo ali, né? E como é que eu faço para ele ser um botão? Só botar aqui um gesture detector nele. E aí eu ponho um on tap. E aqui eu pego o scroll, faço uma animação para o offset 0, que é o começo lá em cima, que vai durar aqui vou botar aqui uns 800, 900 milissegundos, e vai fazer uma curva de zoom out. Isso aqui, essa parte de curva a gente vai ver também, tá? Mas significa quando eu estou lá embaixo e aperto o botão, ó, ele sobe lá para cima novamente, né? Já Caraca, que pensou zica, velho. que interessante seria se, no momento em que eu estiver mexendo
com esse cara, eu descesse aqui meu boto aqui e tudo mais, negativamente aqui fosse para baixo, ele descesse esse cara aqui também, então olha só, dá para fazer o seguinte, ó, o meu lerp double, ele pode iniciar, ele termina em 20, mas ele começa em menos 30, por exemplo, vamos supor, e botando a interpolação aqui. O que que rola? Ah, ele tá lá embaixo, deixa eu ver aqui, deixa eu descer ele um pouquinho mais. Vou botar ele para 50. Vou botar ele para 60 aqui. Ou devia ser o tamanho dele, na realidade, né? 70, né? Que é aí que ele some completamente. Pronto. Então significa que à medida que eu vou descendo, ó, o meu botãozinho de coisa ali, ele vai aparecendo e vai ficando lá, ó. Vocês viram? Viu como é, viu como é simples a nível de ser bobo? Ô, Jacob, É, uma dúvida. Eu consigo, por exemplo, colocar toda essa funcionalidade. Imagina que aí eu tenho uma grid e cada grid é uma imagem. hum, Conforme eu passo o meu mouse por ela, sobe um texto que fala sobre a imagem. sim, você tem, por exemplo, o Nossa, mouse então tem. V ou uma coisa assim que você põe o mouse e ele dispara a animação e você justamente faz um controller, né? Que a gente vai aprender nas próximas aulas. Top, Mas top. qualquer coisa pode ser um trigger. Esse é um trigger que ele é tão simples, mas a galera usa pouco, que o que que tá trigando essa animação? Uhum. O scroll. O que que pode trigar? Um clique. As pessoas sempre fazem com um clique, né? Mas qualquer coisa pode gerar uma animação. Até Uhum. mesmo uma coisa externa. Então agora a gente tem aqui esse carinha. Dá pra gente fazer muito mais coisas. O que a gente vai. Vou botar aqui, por exemplo, o opacity aqui. Desse carinha aqui. O opacity, o lerp, indo de 0 até 1 do mesmo jeito. Ah, tá. Eu tenho que botar dentro do positioner, né? Porque senão ele vai, não vai pegar um bagulho né, certinho. Vou botar aqui opacity, interpolation. Mesma coisa, você viu que ele vai aparecendo e tudo mais ali subindo? Dessa forma? Que daorinha, né? Mas Uhum. vou aumentar mais itens aqui. Dependendo da quantidade de item que nós temos, é, o aparecimento desse botão pode ficar um pouco estranho. Então você vê que alguns sites eles aparecem só quando em algum momento ele só aparece aqui quando realmente ele está em algum momento dessa listagem. E para fazer isso aí é o cálculo do. Nossa, cadê meu óculos, cara? Cara, passa uma hora mexendo aqui e já fico ruim na minha vista. Mas fazer isso aí é o cálculo de intervalo. Você tem o 0 a 100. E aí é o que a gente vai ver agora. É rápido, tá, pessoal? Então, vocês aí tá preocupado aí com o tempo aí, ó, fica tranquilo que é rápido. E tá divertido. Eu acho extremamente divertido. Não sei se vocês estão achando. Faz em casa, assim, sei lá. Tá divertido, Eu acho Diego. bem Pode legal. seguir de boa. Pode seguir de boa. Que Se vocês alguém falar. precisar sair, depois pega a gravação da aula e assiste o resto. Como é que funciona o cálculo de intervalo? Voltando aqui pro nosso Paint de novo. Quem diria, hein, que vocês iam aprender muita coisa sobre animação com Paint, né? Então, olha só. Lembra que uma animação, ela começa em 0 e ela termina em 1. Né? Toda interpolação, ela só vai até aí. Ela não vai mais que isso. Obviamente que a gente vai botando outros valores, mas são valores que vão sendo interpolados, tipo de 100 para 200 e por aí vai, né? De, ce- de 0 para 1.0. Toda a nossa animação vai até aqui, dessa forma. O que eu quero que a gente comece a fazer agora é definir intervalo, que o 0 e 1 de determinadas partes das animações, elas comecem e terminem no meio do caminho. Por exemplo, essa animação aqui em cima, aqui vamos supor que aqui é 0.2, por exemplo. Credo, ó meu 2. E aqui, por exemplo, vamos supor que é 0.6. Essa animação, ela tem que começar e terminar entre 0,2 e até 0,6. Significa que esse aqui é um outro 0 e 1. 0 até 1.
Quando a gente fala de intervalo, a gente está querendo dizer isso aqui. Isso significa que a gente pode ter também várias animações dentro desse 0 e 1 em que aconteça em intervalos diferentes. O nome disso aqui é a animação com staged animation, né? Como é que é a animação com estágios? Eu acho que pode se traduzir literalmente assim, né? Que é que ele vai começar do 0.6 e vai até o 0.9, por exemplo, entendeu? E aí meio que você vai definindo locais onde vai iniciar e locais onde vai terminar. Isso é intervalo. Pô, Jacob, beleza. Mas matematicamente, como é que isso aqui acontece? Alguém tem alguma ideia assim de como que matematicamente a gente poderia chegar nisso aqui? Não tem? Ele não seria praticamente o 20%, não? Tipo, multiplicar por 100 quando chegar no 20% ou no 60%, a gente dispara uma animação. Não tem disparo, o que que ele ser? Vamos botar assim nessa forma. Quando eu chegar aqui no meio dessa animação aqui, que aqui, por exemplo, 0.2, que vão dizer que aqui é 0, aqui vão dizer que aqui é 0.4. Mas aqui vai ser 0.5. Só para ficar de entendimento, a verdinha aqui em cima, ela não iniciou, portanto, ela ainda é 0. Ela vai ser 0 até 0.6. A partir do 0.6, ela vai decorrer até o 1. Estão conseguindo pescar? Mesmo que você não consiga entender a matemática da parada, se você conseguir entender essa ideia de staging, já vai ser o suficiente, porque de fato aqui eu não vou fazer vocês sofrerem com esse cálculo matemático, não. Já tem uma ferramenta pronta para a gente fazer isso aí. Só que seria interessante que vocês buscassem entender o porquê que isso acontece, tá bom? Pô, e a matemática é simples, mas sério, tira um print disso aqui e tenta descobrir como chegar no cálculo. Igual vocês chegaram no cálculo de Lerp, seria interessante você fazer isso aqui, mano, para ter um pouco de brilho. Na realidade, isso aqui eu tô falando para vocês, é real. Tentem entender esse cálculo ali no Discord com a galera depois. Eu vou mandar aqui Mas qual no que é o nome WhatsApp. desse Ô, Hã? cálculo? Jacob, Vai pesquisar aqui. Eu já dei aqui, ó. Se você falar o cálculo, você vai pesquisar, pô. Hum, ô, Jacob, isso daí seria tipo uma boneca russa, né, mano, de animação, então. Pode ser. Mas aqui, vamos lá então. Você já entendeu, mas assim, mesmo sem entender o cálculo, a mecânica vocês entendem, né? Que essa animação que vai ter aqui em cima, ela vai continuar em 0 até chegar em 0.2 na principal. E aí ela vai de 0 a 1, sendo que na principal ela vai estar 0.6. E a segunda vai estar em 0 desde o começo. E só quando chegar em 0.6 que ela vai começar a disparar até chegar no 1, que vai ser o 0.9 da principal. Essa mecânica aqui vocês conseguem entender? Sim, eu Sim, a consegui. mecânica Eu sim, entendi, sim. tranquilo. Mandei o part lá. Tentem descobrir o que que faz aqui, sem olhar essa ferramenta que eu vou colocar aqui dentro. Então, por exemplo, eu quero que essa minha transformação aqui em cima, a interpolação dela só aconteça em 30% e acabe em 60% da minha animação principal. Então, eu vou criar aqui uma animação para translate. Eu vou botar aqui usando a classe chamada interval, colocando o começo e o fim, né? Mas esse começo e o fim não é da interpolação, é de 0 a 1, né? É o começo do intervalo dele aqui. Então eu quero que esse intervalo ele comece aqui em 0.3 e essa animação ela termine em 0.5, ou 0.6, vou botar 0.6. E aqui eu ponho o transform e a interpolação. E dessa forma ele vai me entregar um translate baseado nisso aqui que eu coloquei, que vai começar em 30% e vai terminar em 60%. Mas esse translate aqui vai ser de 0 a 1. Portanto, se eu botar aqui, ó, vou botar aqui translate animation, e eu colocar ele lá na minha interpolação Opacity, não? do positioned aqui, olha só como ele vai fazer ali dessa forma. Ele vai subir dessa maneira. Obviamente, a gente tem que fazer uma pro opacity também. Então, do opacity, por enquanto, eu vou deixar a mesma coisa, mas olha só. Opacity animation. Por enquanto, vai deixar a mesma coisa, mas você vai ver que a gente pode modificar isso com o tempo. Então, eu vou botar aqui, ó, interpolation do opacity, vai de 0 a 1 mesmo, então para nós está de boa. E agora,
a animação vai ficar dessa forma, ó. Eu estou indo, quando chegar em 40%, ele começa a subir e nota que ele já terminou em 100, ó. Ó, eu ainda tenho aqui o scroll aqui do lado, vocês estão vendo meu mouse, ó. Mas ele já terminou, a animação já está em 100%. Eu vou botar menos aqui, porque acho que menos faz mais sentido. Na realidade, eu acho que deveria começar não, devia começar em 20% mesmo. Então, ó, quando eu começar a scrollar, ele instantaneamente já vai começar a subir a animação ali, ó. E pronto, ó, terminando ela aqui, aparecendo ela dessa forma bem, ainda estou próximo da metade. Vou botar menos aqui. Vou botar 15% para ser um pouco menos. E aí vamos ver, ó. Vamos subir aqui, ó. Agora ficou melhor, Oi, né? Jacó. E aí vai, e tá vendo que ela vai aparecendo aqui, ó, à medida que eu vou fazendo scroll, e meu Ah, não scroll ainda sei. tá, ó, na porcentagem. Então, a ideia disso tudo é definir o intervalo na animação. Fala aí, querido. Não, era a dúvida porque que quando você subia e descia de novo, a animação não aparecia, mas apareceu ali sim. Uhum. E sabe qual coisa boa? Se eu apertar o botão de animar, ele vai animar o scroll, fazendo com que o efeito aconteça também quando eu clicar, ó. Cliquei e a animação faz ao contrário, obviamente, porque a gente está seguindo um fator que é o nosso scroll. A gente pode fazer várias coisas com essa ideia de intervalo. Se eu tenho intervalo de 0 a 15 aqui que ele vai subindo ali, né? Eu vou botar um size aqui de animation, por exemplo. Em que esse size, ele vai ter um intervalo de 25 e ele vai crescer até 4. Ele vai estar no meio termo ali. E isso aqui eu vou botar o tamanho do quadrado aqui, o tamanho do círculo, né? Vou botar aqui um lerp double. É, o meu template vai ser esse. Eu vou querer que ele inicie como 30 e termine como 70, que é o valor final dele ali, causando esse tipo de efeito. Ei, caramba, causando esse tipo de efeito aqui também, ó. Quando eu começar a descer, você vai ver que ele vai vir, ó, menorzinho, e à medida que eu vou indo, ele vai crescendo, ó. E pronto. Quando eu apertar, ele vai fazer a mesma coisa. Eu vou bem mais devagarzinho pra gente ver, ó. Tá vendo? Ó? Ele vai, ó, viu? E aí ele vai subindo ali. Caralho. Olha que animação legalzinha, né? Agora eu entendo Elegante, sua elegante. animação com essa parte aqui. Legal. E a gente não tá usando controle nada, a gente tá usando o próprio scroll para disparar essa animação. Vocês estão ligados agora que se você espremer um pouquinho, você consegue fazer um app bar desaparecer e aparecer à medida que você estiver scrollando. Você consegue botões aqui de baixo desaparecer quando você estiver scrollando também. Sem muita dificuldade. Já vi muita gambiarra para fazer isso, sendo que é um bagulho muito simples de conhecer, se você tem um conhecimento de interpolação, né? Então, se você não assistiu a aula passada, assista, porque interpolação é tudo. É toda a base de animação e você literalmente. Isso aqui é tido como uma coisa avançada. Inclusive, teve um curso gringo que eu estava pegando para pegar referência. O cara colocou como uma das coisas mais avançadas, animações com scroll. Isso. Isso é avançado mesmo? E aí eu achei que não. E quando eu vi, eu realmente vi que, na realidade, as pessoas não têm um conhecimento simples do que é interpolação. Quando você pega, tudo fica simples. O intervalo é um pouco mais difícil de absorver, mas com o tempo vocês absorvem. Vocês viram aqui que aparece dessa forma, ó. Então, ó, você tem aqui um baseado no scroll, uma animação legal. Até vou diminuir aqui vou botar uns segundos a mais aqui nessa animação para vocês verem melhor. Sim, ó, a animação. Pronto. Legal, né? Dúvidas? Isso aqui é o começo dos sleeves, tá? Apesar que os sleeves já automatizam muitas coisas já, mas essa é a lógica por trás. Zica demais, zica demais. A gente vai ter exercícios voltados a isso, ô Jacob? Vai. Mas, mas quando a gente falar de animação controlada e tudo mais. Mas eu recomendo que vocês brinquem com isso em casa, ver assim como fazer essa bolinha vir lá de cima, vir lá de baixo e tal. Vi que eu usei para movimentar aqui eu não precisei de muita coisa, eu usei o próprio Positioned dentro da stack e para fazer algumas alterações. Ah, sei lá, eu quero fazer
Ó, o É, Inácio mandou aí no chat como se fosse a representação matemática e eu a função, não sei. Dá uma olhada aí, Diego. é isso aí. Mas é foda, Inácio, também, né, porra? Você acabou com o trabalho dos caras, cara. Mas o importante é entender, né? Nem você pode. Então vou, ó, dá pra poder, por exemplo, fazer aqui, ó, um rotate. Rotate é foda. Rotate. Então vamos supor que essa animação de rotação, eu vou fazer que ela comece em um e ela termine em 6, em 7, 6, 6, 6. E aí, lá embaixo, eu vou colocar, por exemplo, como pai dessa galera aqui, pode ser esse cara aqui, né? Eu vou botar ele um transform.rotate. Para você que não sabe, eu vou demorar um pouco mais para explicar sobre isso. Mas entenda o seguinte, que pi, para a parte do Flutter aqui, pi é literalmente como se a gente estivesse lidando com 180 graus. Isso significa que se eu quiser fazer uma volta de 360, adivinha o que eu faço? Faz sentido? A gente sabe as paradas? Naturalmente, Então, naturalmente, tranquilo, sim. então, aqui eu vou fazer uma volta de 360 durante aquele espaço ali do Rotate Animation. Então aqui a gente já tem uma outra ideia. Eita, rapaz, tá. Mas ele tem Você que ir come... do começo pro zero. É, porque ele tava ali em cima. Então aqui, ó, quando ele vai descendo, ele gira, pá, pegou. Viram? Se eu apertar aqui, ele vai sumindo, girando. Legal? Acho que 2180 é melhor. Pera aí. Esse aqui, ó, vem aí, ó. Foi. Foi legal. Deixa eu aumentar aqui o size aqui, só para ficar melhor. Pronto. Vai ficar mais exagerado, né? Tá- É aí, ó. Aí ele vem, gira e vai indo embora. Entendeu? Então Cara, que acaba que da a gente hora. vai. E isso aqui, quando a gente for estudar ali os vídeos, menores vocês vão ver que eu chamo isso de cena, né? Então você cria uma cena. O que que é a cena? Você tem um começo e um fim. Você de fato cria um script e você tem um intervalo começo até o final e você vai elaborando aquela cena. Aí, uma coisa que é avançada de fato é uma animação com múltipla cena. Mas maioria, assim, 99,9% dos apps não precisa de uma animação com várias cenas, tá Ô, ligado? Jacob, tem uns sites, cara, que é muito louco. Eu acho que hoje mesmo eu vi um desse. Era um site que, tipo, explicava que era uma vespa, qual que era a história da vespa. Aí, por exemplo, você pega a sua tela, aí ela tava lá batendo asa, começava do lado esquerdo. Aí, conforme ele Uhum, ia scrollando, ela ia pro uhum. meio, depois ia pra direita. É basicamente isso Ah, também. exatamente. Bom, gostaram? Dúvidas? Foi Pô, muito curti pra complexo? Inclusive, caramba, eu cara. preciso Assim, desse foi muito da hora. feedback aí, mano. Pô, achei a aula muito foda. Eu Boa achei o Ficou muito. conceito demais, hein? simples, agora é exercitar as aplicações, mas da forma que você explicou, o conceito é simples. É simples, mano. Zero mesmo. Você Ô, faz essa Jacob, ideia da lista em casa aí e tira o Sim, tempo, você vai sim. ver. Vocês vão ver como faz bastante sentido essa parte aí. ô, Fala aí, Jacob, mano. eu fiquei com uma dúvida. Na verdade, não tanto uma dúvida assim tão grandiosa, mas qual que é a questão? Eu queria te perguntar se quando a gente está desenvolvendo um app profissional, como que ficaria a questão da separação das animações da nossa página principal? Tipo, a gente constrói a animação exatamente dessa forma assim mesmo? Ou a gente separa isso em outros arquivos e como que funciona isso? A gente vai ter classe do tipo animation, que tem no Flutter também. A gente só tá vendo de forma pura. Ou seja, a gente tá vendo a animação do Flutter, isso aqui que vocês acharam simples, é a maneira mais difícil de se produzir animação, tá? No Flutter você tem Animation Control e os Animation e os Twins, que são mais fácil ainda. Mas mesmo assim, gera um volume de boilerplate muito grande. Normalmente, o que que eu crio? Eu crio um mixing. E eu coloco tudo lá dentro e depois eu só coloco na minha tela ali o mixing. E aí eu tenho um mixing de animation e jogo aqui dentro. Fica o código expondo as animações, tipo o que seria isso aqui, e aí aqui dentro só sai adicionando o que tem que utilizar aqui dentro e fica bonitinho. E quando eu quiser dar manutenção, eu entro no mixing de animação.
né? Fica bem Hum, divididinho Pode e crer. o código não fica tão poluído com. Porque, mano, tem animação que pega assim, sem brincadeira, não que seja difícil, mas pega umas 800 linhas, 1000 linhas, né? Porque são um monte de parâmetros que você vai colocando e você coordena Uhum. tudo, né? E não é uma questão de dificuldade, é só uma questão de organização. Então, por isso que geralmente a gente coloca em outros arquivos, né? No Ah, mixing, por exemplo. E o que mix serve massa. exatamente para isso. Falando de mercado de trabalho, ô Jacob, quantos trabalhos assim você já pegou que exigiam animações assim? Dois. É pouco, né? É pouco, mas, cara, é, esse tipo de animaçãozinha é legal nos apps e tudo mais, mas todo app que eu faço, mesmo sem pedir, eu faço animação, porque geralmente o mockup não tem animação, né? Mas Sim. tem. Você pode fazer uma coisa ou outra, a gente vai ver animações implícitas para botão, por exemplo, quando você aperta o botão, é melhor que esse botão faça alguma coisa, em vez de ele só ficar disable. Parece um negócio tão esquisito. E de repente você aperta um Uhum. botão, vai pensando. Você aperta um botão e ele diminui por uma bolinha, e aí lá dentro se transforma num Circular Progress Indicator. Não é melhor? E aí quando dá erro, Sim. ele cresce e dá uma tremidinha aqui dizendo que foi erro. Aí fica vermelho, depois ele volta pro verde novamente. Uhum. Pô, é legal, pô. É Mesmo que não esteja verdade. no Então mockup, aí é o você tipo de vai coisa que eu colocando isso faço. daí. Aham. Pô, Entendi. mas mesmo sem pedir, mas eu faço mais. Tem vezes que eu faço. É tipo, ele perguntou quantas pediram, ou seja, quantos pagaram pra ter animação. E foi dois, eu lembro. Mas eu coloco animação em todos. Mas às vezes eu faço num tempo livre ou qualquer Mas outra coisa esses assim. dois eram animações, mesmo assim que pediram, era uma coisa simples, não Pediram, era era nada de muito transição complexo. de. Era Ah, complexo. Era. era complexo? Era. Eu posso assumir que vocês entenderam isso tudo e a próxima aula já partir para animações mais complexas. Quer dizer, mais complexo caramba, né? Vou falar mais animações com É, um pouco mais de requinte, né? Porque de fato não é mais complexo. De fato é pegar o que a gente aprendeu e ir aplicando em, em mais de uma camada, fazendo com que o boilerplate fique maior, mas a ideia principal sempre vai ser essa. certo. Nesse eu aí, vou. Jacob, a gente pode falar, amigo. Depois eu pergunto. Não, eu só ia comentar que eu vou ver a aula passada, que ainda não assisti, para entender mais sobre esses double LERP e tal, e poder fixar mais sobre essa aula de hoje. Mas ficou muito boa. Valeu. Olha lá, um achei difícil também. Eu também achei difícil. Quanto que você solta essa aula pra nós essa semana aí? Ó, Então tá hoje. alguém que está aqui, fala agora. Precisa que eu remova alguma coisa dessa gravação? Não, Não, tá bom Não. demais, não, rapaz. não. Então Tá de pronto. boa. Solta. Se tiver problema, então eu já vou publicar. À medida que terminar aqui, eu já vou publicar, então. Top. Mas se reclamar, aí eu volto de novo por 2 dias, porque eu dou 2 dias esperando pra vir alguém falar, não sei o que e tal. Eu não vou tirar de novo, não. Mas nem Mas a precisa galera. desses 2 dias que a gente vai lá e esquece que a gente falou mesmo, só vai saber quando assistir de novo. É o charme, mano, é o charme. Meu amigo. É o temperinho, é o sal, pô. Meu amigo, você tá por fora. Mas galera que não entendeu, então a gente não para. Vamos tentar pegar essa semana aí e tentar compreender desde o começo, porque tudo que você não entendeu, às vezes não é sobre essa aula. Pode ser a outra, pode ser Lembra aqui, qual a base para dominar a animação? Entender o conceito de interpolação. Entendeu o conceito de interpolação? Acabou. A aula passada é muito sobre isso, mas se ainda se ficou complexo, faz uma pergunta, tenta ver, tenta entender. Ah, eu não entendi nem o que é interpolação. Show. É até a oportunidade para algum dos meninos explicar e assimilar melhor. Mas o segredo para você aprender isso tudo não está em você aprender o que eu fiz agora. O que eu fiz agora é utilizando os conceitos que a gente já aprendeu sobre interpolação. Se aprender sobre interpolação, isso aqui fica tranquilo. E várias outras animações que vocês vão ver por aí, que é as animações controladas. Essa aqui é a do scroll, né? Utilizando o scroll como trigger. Era isso que eu ia perguntar também, porque a gente usou o scroll, mas eu posso usar qualquer coisa Qualquer como coisa. sendo o meu trigger. É um mouse A- passando um o rover do mal, mouse, isso. Ah, um botão. Você vai ver que tem até um animation controller, que é literalmente um cara que tem um play, para ir para frente e para voltar, para controlar é, esse fluxo de 0 a 1 ali e tudo mais. Você vai ver que tem um widget que tem interpolação automática. Você vai ver um monte de coisa. na verdade, isso aí a pergunta foi até tosca, eu até me toquei agora, porque qualquer coisa que seja um, um comprimento determinado pode ser a minha interpolação. Então, a minha tela é uma interpolação, o meu mouse Isso. passando por ela é o valor de interpolação. Uma linha é uma interpolação, um círculo é uma interpolação, pode ter uma interpolação. Em Tudo área, pode ter. Tudo pode tudo, ser, tudo, tudo pode tudo ser tem um valor determinado. interpolado.
Aham. Tudo pode ser interpolado desde que tenha o começo e o fim. Uhum. E o cálculo de interpolação a gente já sabe fazer. Só que aqui foi mais simples, porque a gente tinha o começo e o fim, e o cálculo de interpolação é literalmente só dividir o começo pelo final, usando a ideia inicial do cálculo de porcentagem. Já que a gente só precisa de 0 a 1. Só para você entender a função do cálculo de porcentagem, a única coisa que acrescentaria a essa função aqui seria a multiplicação por 100, para poder Aham. ter de 0 a 100%. Nesse Tá? caso, a gente está considerando aquela interpolação, no caso, o scrollable entra na linear, certo? É Também, linear. Então, todas elas são lineares, né? Uma interpolação que ela não é linear é uma interpolação curvada. Significa que elas vão ter curva. cálculo que ela não vai ser de 0 a 1. Por exemplo, uma curva de elástico, né? A curva de Uhum. elástico ela vai de 0, aí ela vai para -10, e depois ela vai para 0, depois ela vai para -5, depois ela vai para 0, e aí sim ela vai continuar até o final. Uhum. Então, essa parte aí que a gente vai ter um pequeno trabalhinho aí para a gente compreender legal ela. Mas é, é interessante, né? Se a gente vê em Sim. curva, por exemplo, a curvada, aquela Easy, por exemplo. A Easy é legal porque ela é uma animação que ela vai curvando, ela ir acelerando, ela não de uma vez, ela é acelerando e no final ela ir desacelerando, né? Isso Uhum. aí é um cálculo matemático de curva. Ele literalmente vai pegar esse 0 a 1 e colocar determinados valores dentro deles para fazer esse freio, entendeu? Assim, Pode crer. essa é a parte de curva, aí já não é linear. Show? Show, show, Mas show, tudo isso a professor. gente Show. vai ver. Esse aqui é o meu módulo favorito. Então vocês estão em casa. Se vocês não entender, pode falar para mim que eu sou apaixonado por testes. Testes. Apaixonado por animação. Por causa dessa facilidade. Você tentar fazer exatamente isso que eu fiz agora e qualquer outra coisa. Experimenta usar os keyframes do CSS e fazer a mesma coisa. Você vai ver a desgraça que é, tá ligado? E Entendi. quando eu vejo isso aqui, eu acho, mano, fazer animação do XML para o Android nativo, agora que o Jetpack tá mais simples, mas ainda tá complexo, nada se compara ao Flutter, mano. Fazendo isso aqui que a gente tá fazendo e tudo mais. Que é um negócio Pode crer. considerado uma das coisas mais avançadas, são animações baseadas em scroll. A gente explicou numa aula para iniciante dessa maneira. Pode E essa crer. aqui é considerada uma animação incrivelmente avançada. E o Flutter torna tudo tão simples. Oi, uma dúvida. O Fala. Compose é parecido com criar tela no Flutter ou não? Não muito, Compose do Android? Não? não muito, mas a parte declarativa é um pouco parecida. Então tá.